Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou Adriana Estrela do canal Consciência e Evolução e nesse canal a gente fala sobre vida e coisas da vida. Nesse vídeo agora eu vou falar, dando continuidade ao que eu falei no vídeo passado, sobre a gente ter cuidado com as palavras mas e se, eu preciso, né? Que às vezes a gente fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a gente cria mais falta, né? Ah, eu quero fazer isso, né? Mas eu não posso por isso, isso, isso e isso. Então, eu já tinha um vídeo gravado e eu tentei editá-lo e não consegui. Fiquei uns 4 dias tentando, que eu deixei pra lá e resolvi gravar outro, né? Os hormônios, gente, eles estão diretamente ligados à nossa felicidade, né? Quando a gente não se sente bem, a gente libera um tipo de hormônio. Quando a gente está feliz, né, a gente libera um outro tipo de hormônio, né, com outras sensações. Hormônios que inibem, né, ansiedade, depressão. E estimula afeto, bem-estar. Para a gente entender isso, a gente tem que entender sobre mente consciente e mente inconsciente. Na verdade, não é inconsciente, é mente subconsciente. Inconsciente é a maneira que a gente faz as coisas sem ter consciência do que realmente aquilo está causando. Mas antes, eu vou pedir para você deixar seu like se você gostar do vídeo. Se você realmente gosta desse conteúdo, eu te convido a compartilhar esse vídeo, a subscrever o canal e tocar o sino para você receber novidades, né? Notificações de novos conteúdos. Uma palavra pode mudar a emoção de alguém. Uma palavra pode ajudar uma pessoa, né? Tem muitas pessoas falando do mesmo conteúdo, mas as pessoas falam de acordo com a experiência que ela teve, né? A pessoa fala de acordo com a experiência que ela teve. Por exemplo, uma pessoa que quis suicidar, ela vai falar desse assunto, mas dando exemplo sobre o suicídio. Eu, por exemplo, tive problema no meu relacionamento, quer dizer, não era problema, né? Eu tive situações assim no meu relacionamento, eu apliquei isso nessas ações em direção aos relacionamentos, por isso que eu falo mais sobre relacionamentos. Outras pessoas são com filhos, outras pessoas são com trabalho, então elas aplicam em todas as áreas da vida, né? E elas têm, em geral, suas experiências de vida, suas visões de mundo, e é de acordo com essa visão de mundo que elas têm as crenças, né? E elas vão lidando no seu dia a dia, nas suas experiências. Tem gente que fala que não sai do lugar e quando ela entende esse assunto, ela entende por que ela fica num ciclo vicioso, né? Porque ela não sai, porque ela age do mesmo jeito, inconscientemente, sem saber o que está se passando com ela. Então, é muito importante que você ajude ao YouTube distribuir esse conteúdo, né? Se você deixa um like, o YouTube entende que você gosta do vídeo. Se você subscreve o canal, né, e toca o sino, ele vai te entregar todos os conteúdos. Eu não falo de frequência vibracional só tipo, dinheiro é isso, governo aquilo. Não, eu não falo assim. Eu falo diretamente nos assuntos da nossa vida, das nossas experiências lá na raiz do problema, né? E como a maioria das pessoas, né, tem problemas em relacionamento, são pessoas que desestabilizam pessoas, né? Ou que dão palpite na vida, ou porque querem dominar, né? E é questão também importante da gente entender sobre como se valorizar, né? Como que você se autovaloriza. Eu recebi um e-mail uma vez de uma pessoa perguntando, Adriana, me explica como... Faça um vídeo explicando o que é autovalorização. E eu fiz esse vídeo, né? Não sei quando, deve ter 1 ano, 2, mas eu falei. E interessante é que eu tenho que falar muito nisso, porque se você não entender como é que você se valoriza, né, você ouve, mas fica assim, né, sem saber. E você se autovaloriza quando você quer fazer uma coisa, uma pessoa te dá opinião e você escuta você e não escuta a pessoa. Porque se você escutar a pessoa, você vai estar dando mais valor que a pessoa fala do que aquilo que você sente. Né? Se você se acha capaz de fazer, você tem que ir na frente e fazer. E se você fizer e der errado, você não tem que viver. Você vai ter que viver daqui 70 anos, 20 anos, 30 anos. Você vai viver como? Não é o dia a dia, fazendo aquilo que você gosta, dando errado, você volta atrás e faz de novo? Né? Eu não vejo por que uma coisa que a pessoa faça e erra, que ela precisa
ter medo de tentar de novo. E daí, se ela errar, ela não está aqui nesse mundo, não é para viver? Ela está vivendo. Enquanto ela tenta, ela está vivendo. Ela está dando um sentido. Ela tem um objetivo, que é acertar, né? E pronto, eu não vou desviar do assunto do vídeo, que eu quero falar sobre mente subconsciente e mente consciente, né? Às vezes a gente fala que a mente subconsciente também é inconsciente. Mas a gente fala isso, usa esse termo de inconsciente pelo seguinte, porque eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe falava assim: menina, você tem consciência do que você está fazendo? Ou seja, ela queria perguntar: você sabe o que você está fazendo? Quando você está fazendo, você tem consciência do que você está fazendo. Quando você faz uma coisa sem saber, você faz de maneira inconsciente, porque você ainda não aprendeu, você ainda não tem esse conhecimento. Você ainda não sabe o que está fazendo. Então, você está fazendo de maneira inconsciente. E o que a gente faz de maneira inconsciente? A gente fala, né? E a gente cria mais daquilo. Seja uma coisa boa ou menos boa, uma experiência boa ou menos boa. Claro que tudo que é bom a gente quer fazer de novo, né? E se a gente só fala do que é bom que a gente viveu, da emoção boa que a gente sentiu, obviamente a gente está criando disso inconscientemente, porque tem muita gente que nem sabe que existe lei da atração. Então ela cocria, né? Manifesta na vida dela, ela faz manifestar, porque tudo começa e termina com ela, né? Nada acontece fora de nós, tudo acontece dentro de nós. Então, na maneira que eu falo só de coisas boas e eu só consigo coisas boas, e isso é fácil você identificar a pessoa realizada, você sabe como é que ela pensa e como é que ela age, né? Basta saber como ela é. E do mesmo jeito, se você olhar para uma pessoa que está sempre reclamando e que a vida dela não está como ela quer, você olha para ela, você fica 1 minuto perto dela, ela já começa a reclamar. Basta você encontrar uma pessoa na rua e você perguntar: tudo bem? Aí ela vai te falar: nossa, a vida tá difícil, tá tudo caro e não sei o que. Ela vai começar a dar motivos para explicar que tá tudo ruim. E você não precisa conhecer muito essa pessoa para saber como é a vida dela, né? Então, a pessoa age de maneira inconsciente porque ela não aprendeu ainda como funcionam as coisas. Porque como que a pessoa sabe que ela tá criando a realidade dela e ela tá agindo do mesmo jeito? Como que ela está sabendo que ela está fazendo tudo errado e ela vai continuar errando? A mente consciente é a mente criativa. Eu estou aqui sentada, mas eu posso me transportar para uma praia. Eu posso chegar nessa praia agora, eu posso comprar uma água de coco, eu posso pegar uma cadeira e colocar lá, sabe aquelas cadeiras de praia? Eu posso colocar ali na beirinha da praia, né, e deixar os meus pés molhando, aquela ondinha que vem e quebra nos meus pés e volta, e o sol tá agradável, né, e aquela brisinha, né, calma, né, batendo no meu rosto. Quer dizer, eu posso me transportar para onde eu quiser. E depois eu vou manifestar isso na minha vida, né? Eu vou manifestar. Porque eu só estou pensando em coisas boas. Agora, se eu também estiver pensando em coisas que eu quero fazer, que vai dar errado, ou trazer lembranças de alguma situação que eu vivi que não foi boa, obviamente, se eu não tenho conhecimento, eu vou cocriar mais. O que acontece com a mente consciente? É a mente criativa. E o que acontece? A criativa: eu quero fazer isso e vai dar tudo certo, né? Eu quero me formar, eu quero ser professora de não sei de quê, eu vou fazer a faculdade de tanto tempo, e eu vou passar, eu vou dar aula, entendeu? Eu quero ir para tal lugar, eu vou juntar o dinheiro, eu vou conseguir um trabalho, né? E vou economizar, eu vou conseguir esse trabalho, né? Por exemplo. Então, tudo que a gente quer fazer e a gente na mente cria, tanto que pode dar certo quanto pode não dar certo. Então, e essa aí é a mente criativa, né? Consciente do que está pensando, sabe o que está colocando lá. Agora, o subconsciente, como que ele funciona? Né? Ele fica guardando, a partir dos 7 anos de idade até agora, né? Por exemplo, eu tenho 51 anos, então desde os 7 anos de idade, tudo que eu vivencio vai para a mente subconsciente, né? Fica lá, é como colocar o lixo debaixo do tapete, vai tudo para lá, né? E aí, quando eu estou fazendo meu almoço, quando eu estou arrumando a minha casa, quando eu estou escrevendo, quando eu estou dirigindo, né? Vem aquele pensamento, né? E pode ser de uma situação triste, eu vou ficar remoendo aquilo, que naquele tempo aconteceu isso, que fulano falou aquilo, e que eu me senti assim, e aí eu começo a ficar danada, e eu começo, se eu sentir raiva, eu vou sentir raiva de novo, e esses hormônios que estão sendo liberados, né, esses hormônios, eles vão
fazer eu sentir raiva, medo, mal-estar, né? Desequilíbrio emocional, porque eu vou estar só com a mente naquilo. Só que tem formas da gente sair disso, né? Quando a gente aprende, né? Tem formas, a gente tem que curar a gente, pra gente não andar nesse automático, desse mal-estar, né? Então, o que que acontece? Eu lembrei do Zé. O Zé, sempre eu cito ele, assim, de vez em quando eu gosto de citar, porque eu lembro do Zé sentado, né? E olhando pro dedo dele. Ele ficava olhando pro dedo. Ele falava que aqui não tinha molinho, né? A carne, mas que se ele corta a unha, como é que essa unha cresce? Então ele ficava colocando foco. Enquanto ele está olhando para a unha, ele está no aqui, no agora. Então, quando você tiver com seus pensamentos aí, ó, um turbilhão na sua cabeça, coloca o foco em um ponto, seja da mesa, seja do seu dedo, seja da parede, para você mudar. Você pode ir lá para fora, né, sair e ficar olhando o céu. As nuvens, elas ficam passando para lá e para cá, né, elas vão fazendo formas, né? Então, é a maneira que você tem de sair dos seus pensamentos, né? E você pode pôr seu foco em qualquer outra coisa. Você vai estar na presença, entende? Se você tiver o plástico bolha, né, perto de você, você estoura as bolhazinhas, faz de conta que está estourando seus pensamentos, ó, você não, entendeu? Aí você tira a sua atenção das suas lembranças, dos seus pensamentos. Dessa forma, se você deixar, os pensamentos estarão dominando você. Se toda vez que você sentir que os pensamentos estão te dominando, você não está se sentindo bem, você começa a pensar em algo agradável. Você tira esse pensamento, ou seja, você fortalece a mente consciente, né, a sua criatividade, o que você quer, você sair disso. Você começa a liberar hormônios, né, da alegria, da felicidade, né, do bem-estar, que inibe, né, essa questão da ansiedade, da depressão, do medo, né, e você eleva a autoestima e você fica se sentindo bem. E na medida que você for fazendo isso, você vai fortalecendo, né, e enfraquecendo suas lembranças, seus pensamentos, e tira a mente de estar dominando você. Porque é aí que a gente fala que a gente precisa se dominar. A gente tem um clarão aqui no meu rosto, assim, a iluminação, né? Mas a gente pode se dominar desse jeito, de maneira consciente, porque inconscientemente a gente está deixando se dominar pelos pensamentos. Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas acham que estão fadadas a sofrer a vida toda, mas elas estão deixando o subconsciente dominá-las, na verdade. E essas mentes, subconsciente e consciente, elas são distintas, mas elas trabalham juntas, né? A mente subconsciente, ela está o tempo todo, né, ali, ela pode trazer porque assim, você está vivendo, né? Então, tudo que você faz durante o dia, ela está guardando, né? E se você tem uma experiência menos boa, também está guardando, né? E aí as experiências boas, né? Quanto mais você tem, mais você cocria aquilo na sua mente, tipo visualizando o que você quer, você fortalece esse lado. Porque a tendência, né, é você ir minimizando, né, não é minimizando a palavra, você ir enfraquecendo, né, esse programa que já está lá no subconsciente, de acordo com o que você vai colocando lá, né, que são pensamentos e são situações que você quer vivenciar. Então, é você que está se dominando e se controlando e trazendo mais disso para você. Obviamente, quando a pessoa é uma pessoa mais negativa e que gosta mais de reclamar da vida, né? Essas pessoas tendem a ter mais dessas situações. Então, o que elas vão ter na experiência dela e no subconsciente delas? É exatamente isso, né? Mais dessas situações que ela está remoendo. Então, a vida toda. A gente precisa sair disso, porque é uma programação que está lá, rodando, na verdade. Agora, quando a gente vai enfraquecendo isso, a gente vai colocando outra programação no lugar e mais constante, né? Visualizar mais, meditar mais, né? Pensar mais em coisas boas, porque a mente da gente não entende se a gente está vivenciando, né? Ou se a gente só está pensando naquilo, visualizando. Porque quando você pensa, você sente. Então é uma maneira também de você controlar suas emoções e os hormônios que você está liberando, que o seu cérebro está liberando, né? Então isso é uma coisa assim muito importante, né, da gente ter em conta. Esse controle, né, emocional através de controlar os seus pensamentos.
Porque a gente não manda o subconsciente guardar, mas ela guarda, a gente tem memória, né? Mas no geral, nós, né, tendo a nossa consciência daquilo que a gente quer, tendo entendimento de como a gente vivenciou, né, e quer mudar, quer manifestar um outro tipo de realidade, a gente tem esse poder, né, da gente co-criar aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Então, a importância da gente controlar nossas emoções através do controle, né, mental, de colocar na nossa mente só o que a gente quer, né? E é por isso que a gente pode começar a enfraquecer, né, os pensamentos que vêm. O pensamento veio, tá me deixando doido, então peraí, vou pensar em outra coisa. Vou colocar uma música e vou dançar, por exemplo, né? E vou mudar essa emoção. E ter inteligência de saber que agora não tá acontecendo nada. É isso que tá vindo para você. Então, a endorfina, a serotonina, a ocitocina, né? E são hormônios maravilhosos, né? E que estão ligados ao nosso bem-estar se a gente se programar, né? Para poder tirar aquilo que já está e substituir a programação. A gente enfraquece, na verdade. Eu, por exemplo, eu não quero saber de nada ruim que eu vivi e quando eu vivo uma situação menos boa, eu procuro tirar o melhor daquilo, porque sempre tem, e a gente pode não entender por que aquilo aconteceu. Mas depois acontecem outras coisas na vida que realmente a gente entende. Olha, isso aconteceu para hoje eu estar aqui. E o que eu estou vivendo aqui está muito bom. O que eu estou vivendo aqui está maravilhoso. Né? Então, se você desfocar daquela situação, você vai conseguir ir enfraquecendo, né, aquela programação que está rodando e não está te fazendo bem, e está criando mais daquilo. Aí você começa, ao invés de ficar sentindo tristeza, ao invés de estar sentindo depressivo, né, estresse, o que você vai fazer? Você vai liberar outro tipo de hormônio, né, que vai ser de bem-estar, que vai eliminar o medo, a ansiedade, a depressão, né, o pânico, porque a gente não quer viver mais daquilo que a gente viveu, a gente tem pânico de viver aquilo que não é bom. Nossa, a gente quer eliminar isso daquela vida que a gente teve, né? Dessa vida. E não quer mais ter aquela vida que a gente teve. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contribuir para isso. Então, tem duas formas de você agir. Ou você deixa esses pensamentos chegarem e dominar você e fazer você liberar o hormônio que você sabe que vai criar mais daquilo. Ou você pode colocar o que você quiser na sua mente, né? Para você ter só o que você quer. Para você ter só o que você quer, você tem que pensar só no que você quer. Você tem que escolher, né? Porque na emoção você não manda, mas se você consegue manipular seus pensamentos no sentido de se colocar onde você quer, na sua mente, aí você vai liberar outros hormônios, né? Porque pensa bem, se você pensar em algo triste, você não vai ficar triste de novo? E se você pensar em algo feliz que você viveu, uma situação muito engraçada, lembrar de uma piada que alguém contou e você riu, você não pode começar a sorrir de novo, lembrando desse dia feliz que você viveu, dessa piada que você ouviu? Então você vai liberar outro tipo de hormônio, né? Então é muito interessante. A gente tem que se governar, porque tudo começa e termina conosco, né? Tá tudo na gente, não tem nada fora, né? E por aí vai, a gente elimina pessoas tóxicas, a gente elimina pensamentos que a gente sabe que tá lá, mas a gente fala, não, vou substituir esse pensamento aqui por outro. Né? Vou colocar meu foco aqui na mesa, num ponto aqui da mesa, num ponto da parede, na minha mão. Começa a observar a sua mão, né? Esses risquinhos, né? Começa, se você estiver usando um anel, põe seu foco no anel, sua atenção aqui. Quando você está conversando com alguém que está ali perto e você sente que aquela pessoa não está dando atenção, você fala, fulano, onde é que você está? Você nem está prestando atenção no que eu estou falando, porque a consciência daquela pessoa já fugiu dali. O corpo dela está ali, mas tudo é mente. E mente é tudo. A pessoa vive com aquilo que ela tem na mente dela. Né? Inclusive a mente controla o corpo. É a mente que faz o comando todo. E você tem que ser o comando da sua mente. Você tem que perceber o que está acontecendo na sua mente e tem que trocar isso, né? Esses pensamentos para mudar essas emoções. Eu explico de uma maneira assim, acho que mais simples possível, né? Eu não venho muito assim com teorias, né? Eu venho com exemplos muito simples que
a gente entende, né? E começa a perceber isso na gente. Né? Eu estudo muito, né? Fiz muitos cursos, muitas formações. Mas como de maneira muito simples eu já entendia porque acontecia comigo, né? Eu procuro te falar desse jeito. Né? Do que falar de uma maneira mais teórica, explicando tudo tal. Falando de um hormônio em si, não. Você tem hormônios, né? Que você não precisa decorar todos os hormônios. Você não precisa saber quais são esses hormônios. Você precisa saber que se você se sentir bem, né? Você vai deixar no seu campo, né? Eletromagnético, né? Esse magnetismo, por eletromagnetismo você atrai para você, emana para o universo e isso volta, né? Você está atraindo aquilo que você mesmo emanou. Obviamente, se você mandar para o universo angústia, sentimento de estresse, sentimento de mágoa, de tristeza, obviamente virá mais situação para você, mais situações virão para você vivenciar mais daquilo, né? E aquilo é que vai ficar mais, né, guardado no seu subconsciente. E quanto mais você guarda aquilo, mais situações dessas você tem para lembrar. E você começa a achar que você é uma triste, que você não tem sorte, que você nasceu para ser feliz, né? Ao mesmo tempo, se você sabe que esses hormônios te fazem mal e te adoecem, daqui a pouco você não tem ânimo com a vida, aí então você começa a fazer alguma coisa para mudar a sua emoção, e aí sua emoção vai ser de alegria, vai ser de bem-estar, e você começa a ter, assim, aquelas situações pequenas, né? Mas de bem-estar, né? Pode ser simplesmente, como eu falo, porque eu adoro tipo tomar um sorvete, por exemplo, fazer uma caminhada, né? Exemplo de coisas comuns assim, né, que a gente faz, coisas simples, né, e que dão assim um bem-estar, né, na gente, e lembrar de alguma coisa feliz e ouvir uma música alegre, né, caminhar ouvindo umas músicas boas, né, que elevam a vibração e sei lá, escrever aquilo que a gente quer, né, praticar a gratidão, né, tudo é forma, essas formas todas são maneiras que a gente tem de colocar mais coisas boas para liberar bons hormônios, né? Endorfina, serotonina, né? Hormônio de prazer, de bem-estar, né? E aí você vai enfraquecendo o que está lá no subconsciente que te deixa triste, que baixa a sua vibração. E toda vez que vierem esses pensamentos, você quebra isso, essa força, colocando sentimentos bons. Mas você precisa fazer isso de maneira consciente. Daí a sua responsabilidade com você. Né? Daí o autocontrole das emoções. Daí você se torna responsável, né, pela sua vida, por você. Você escolhe se você quer adoecer ou se você quer se curar, né? E pronto. E se tudo estiver andando bem, vai continuar melhor. Vai melhorar ainda, vai continuar bem, vai melhorar. Né? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser me seguir lá no Instagram, seja muito bem-vindo. @AdrianaEstrela_oficial. Lá eu comecei a postar conteúdo, né? Não posto muito porque eu não tenho muito hábito com o Instagram, né? Eu tenho mais aqui. Mas eu vou gostar muito de ter você lá, tá bom? Um grande abraço a todos. Namastê.